Você pode explicar para a gente assim como funciona mais ou menos um processo de seleção de candidatos? Como que vocês lidam? Claro, claro. O processo de seleção ele vai variar, mas de maneira geral ele vai ter sempre algumas etapas que vão estar presentes em quase todas elas. A primeira é a inscrição, então essa é uma etapa que cada vez mais tem mudado. A gente teve uma concepção ali, eu digo o mercado, tá? Não eu. Mas existiu uma concepção de mercado há cerca de 5 anos atrás de que essa parte de business intelligence aí, ela viria para mudar a área de recrutamento e seleção e foi vou dizer um fracasso, mas foi uma série de infelicidades que acabou acontecendo. Então, tudo começa ali, obviamente, com a sua inscrição naquele processo de seleção, então você decidir em fazer parte daquele processo, ou você tem um recrutador inconveniente como eu, que fui ficar te ligando, insistindo para você fazer parte do processo. Então, tudo começa com essa parte ali que é o hunting, né, que é o fato da pessoa aceitar participar do processo, então ser convidada ou entrar naquele processo de seleção. E após isso, ele vai decorrer da análise curricular daquela pessoa, seja a análise do LinkedIn, que é o que cada vez mais tem caminhando, né, o currículo. Depois que a gente colocou a LGPD em prática, o currículo é um documento que muito em breve ele deve ser extinto. Então, a análise do LinkedIn está ficando cada vez mais forte. Mas sim, ou a análise do currículo, ou a análise do LinkedIn. Então, analisando ali alguns campos do currículo, depois que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe do que é mais valioso, o que é menos valioso dentro do currículo. Uhum. E após isso, a gente vai selecionando aquelas pessoas que são mais interessantes para um primeiro contato, né? Então, assim como as clientes devem ter se falado umas 3 ou 4 vezes por telefone, a primeira vez que eu te liguei, não sei se você vai se lembrar, mas foi um contato mais superficial. Oi, tudo bem? Quem sou eu? Como que eu te achei? Da onde que vieram seus dados? Estou com uma proposta para fazer ABC e ver se existe o match, ali, se existe a combinação, o encaixe. Então, se aquela informação superficial que eu estou te apresentando parece superficialmente interessante para você. Então, caso se encaixe, aí a gente marca uma segunda conversa, que pode ser uma entrevista, ou pode ser uma ligação, dependendo da distância, dependendo do local. E a partir de então, a gente faz um alinhamento um pouco maior nessa entrevista. Aí vai ser, em vez de uma conversa de 15, 20 minutos, que é essa primeira abordagem, a gente já faz aí uma conversa de 45 até 1 hora de duração. Vai depender muito da maturidade, né? Quanto mais maduro for aquele profissional, maior o tempo de entrevista, que mais vai ter bagagem para contar naquela entrevista. Então, após a entrevista, os candidatos são triados e são apresentados. Então, a percepção do recrutador, no caso eu, vai ser levado ali para o gestor técnico da vaga ou para o diretor daquela empresa ou daquele segmento específico. E o recrutador vai conversar ali entre os prós e contras ali, né? Os altos e baixos, os pontos que aquela pessoa tem de melhor e o que ela tem a desenvolver pela percepção do recrutador. E com base nisso, o gestor técnico junto com o recrutador decidem quem avança e assim por diante. Então, o gestor técnico vai fazer o parecer dele. Se tiver alguém acima do gestor técnico que for uma parte importante na tomada de decisão da contratação, ele vai se chamar esse gerente desse gerente, até que todos eles ali, todas as pessoas envolvidas no processo de seleção estejam vibrando no mesmo sentido, né? Estejam de acordo que aquele profissional ou aquela profissional, aquela pessoa é a pessoa certa para aquela vaga. Então, geralmente são 2 ou 3 entrevistas, né? É incomum passar disso. E alguns, dependendo da vaga, alguns testes, né? Então, quando eu coloco no início do meu discurso ali que a parte de Business Intelligence foi pensado no início como um grande aliado, que a gente vê algumas plataformas, que eu não vou citar o nome, que trouxeram, né, um número excessivo de testes, etc., que você fica falando com a máquina ali mais do que a metade do processo de seleção. Mas acabou que foi um caso, vem sendo provado que isso cada vez mais é um caso de insucesso. E a interação, né, homem-homem, né, ser humano, ela vem cada vez mais forte dentro do processo. Então, é mais ou menos assim que o processo de seleção ele se estrutura. Uma vez selecionada essa pessoa, vai passar ali por exames médicos,
os cheques de compliance e até fazer uma carta-oferta, e uma vez assinada a carta-oferta, se tiver que pedir demissão, etc., isso tudo é combinado entre todas as partes envolvidas. De maneira bem geral, é assim que acontece. Entendi.